Olá, me chamo Cláudia Sena e trago hoje mais dois capítulos aqui do Paulo Gallardo. Hoje a gente vai falar sobre pensamentos e linguagem, psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, mas o foco do livro de Paulo Gallardo são funções cognitivas, as principais. E hoje eu vou estar trazendo aqui pensamentos e suas alterações, entendendo que esses componentes básicos do pensamento, e o autor coloca que desde a Grécia Antiga, ele se separa aí em conceito, juízo e raciocínio. No conceito, essa ideia abstrata, né, ele traz a unidade cognitiva de uma forma abstrata, formada por eliminações sensoriais e generalização. Então, ele traz aí a questão de um exemplo que ele dá no livro, né? É a cadeira. Então, traz a cadeira sem despertar, de fato, a eliminação sensorial, que é exatamente essa emoção, e trazendo aí a generalização. Então, essa cadeira é uma tábua com quatro tocos onde é possível se sentar, né? E ter um encosto. Então, e o juízo é a articulação entre esses conceitos, estabelecendo uma relação de fato significativa. E aí pode sim, aí entra sim a parte da emoção. E a questão do raciocínio, é o encadeamento desse juízo, formando narrativas e argumentos que permite derivar de novos conceitos e conhecimentos. Então, desdobrar esse tipo de cadeira por outros móveis, ou então incluir a parte das cores, ou então incluir a parte de outros tipos de utilização da cadeira. Então, ele tem um raciocínio lógico, ele traz a lógica para fundamentar, para entrar com um arcabouço de novas construções, tá? E as principais características, vem aí, o conceito é a unidade estrutural básica. Então, é aquilo natural, básico, né, do pensamento e do conhecimento. O juízo organiza esse conceito em proposições. E o raciocínio conecta esse juízo em uma sequência lógica, desenvolvendo um pensamento sobre isso. Né? Então, ele coloca esse conceito num pensamento, de fato, ele organiza isso daí em pensamento, em utilizações. Então, ele existe aí essa construção desse ambiente, desse cenário. E o debate contemporâneo entra aí numas representações mentais que podem ser imagens ou preposições. Gallardo, ele traz aí um debate que o Gazzaniga fala sobre as representações que são de fato imagens, como fotografias armazenadas na mente humana, ou se são representações proposicionais. Nessa linha de raciocínio, a mesa genérica no cérebro, ou a cadeira genérica no cérebro, mas as proposições, quase sempre de natureza linguística, associadas à ideia da cadeira. Tá? Assim, ao evocar a representação visual de uma cadeira, não viria à mente uma massa visual neutra, mas sem sentido utilitário, mas um objeto quase sempre com um assento, um tampo plano, 4 ou 3 pés de sustentação, né, plástico ou ferro. Então ele vai colocando isso daí, dando um significado linguístico nesse objeto, tá? Agora, o pensamento humano, ele está baseado numa estrutura em conceito, juízo, numa estrutura em conceitos, juízo e raciocínio, que permite abstrair, organizar, construir, argumentar sobre esse mundo que a gente vive. E os tipos de processos de pensamentos? Do pensamento. A gente tem um pensamento lógico, um pensamento indutivo e dedutivo. Temos o pensamento intuitivo, o pensamento crítico, pensamentos errôneos e vieses cognitivos, sim, e processo de pensar. Então, vamos entender um pouquinho de cada um deles. Então, falando de tipos e processamento do pensamento, a gente traz aí o pensamento lógico, o pensamento indutivo e dedutivo. A gente traz aí, o autor, no caso, né? O pensamento intuitivo, tá? O pensamento crítico, o pensamento errôneo e vieses cognitivos e o processo de pensar. Então, bora entender cada um deles.
O pensamento lógico, ele vem regido pela lógica formal e pela realidade. E tem um princípio aristotélico que ele coloca identidade, causalidade e parte todo. Então, o princípio da identidade é que A é A e não B. Então, cadeira é cadeira e mesa é mesa. A causalidade, A causa B, não o inverso. No caso, a cadeira entra por baixo da mesa e não o inverso. Parte do todo, A é parte de B, não o contrário. Os pés da cadeira sustentam o tampo da cadeira e não o inverso. Então, traz esses princípios da causalidade. Contrapondo a dialética hegeliana, ela vem aí desafiando essa lógica clássica e tudo para ela é causa e efeito de si mesmo. Então essa dialética hegeliana é a lógica do movimento e da contradição. Para George, esse aí eu acho que é o nome dele, George Engel, a realidade não é estática. Em vez de se basear na lógica aristotélica, que classifica algo como simplesmente verdadeiro ou falso, a dialética hegeliana, ela entende essa contradição que é a força motriz, que impulsiona o pensamento, né? E está aí ligada a juízo, exatamente, e a parte do raciocínio em si. E vem exatamente na evolução do mundo. E ela organiza na dinâmica de tese uma afirmação, antítese, ou seja, oposição, e síntese, a resolução que leva ambos ao novo patamar. E ela traz aí a questão da lei da transformação da quantidade em qualidade. Então, ela vem dizendo que observa que pequenas e sucessivas alterações quantitativas elas acumulam-se até que um ponto crítico ocorre uma ruptura que gera uma qualidade totalmente nova, que gera algo novo, né? Então, a água ferve ou congela, ela dá até exemplo aqui não no livro, isso daqui em consultas. E outra afirmação é que encerra em si mesmo o princípio de sua negação. Então, para Endel, ele defende que nenhuma ideia ou ser é absoluto e completo em si mesmo. Para existir e ser compreendido, um conceito carrega consigo o seu oposto. Então, é cadeira e não é mesa, né? Então, o seu oposto. E essa tensão entre o que é algo, que é a tese, e não é a antítese, que não é o outro, ele gera esse desenvolvimento. E essa contradição não é um erro lógico a ser evitado, mas uma essência viva dessa realidade que se é construída ou reconstruída. Tudo é tudo é a um só tempo causa e efeito de si mesmo. Então, na visão de Hegel, o universo não pode ser explicado como uma cadeia linear e infinita de causas e efeitos mecânicos. O todo e as partes sustentam-se mutuamente. E a realidade é um processo circular, onde a semente gera a árvore, causa e efeito, e a árvore, ao morrer, gera novas sementes, revelando que a origem e os resultados é um movimento e ocasionando os mesmos processos contínuos desse viver e ser, né? Então ele traz uma forma mais profunda, mais dialética, antepondo aí os princípios aristotélicos. E o pensamento indutivo a gente traz aí como parte dessa observação, experimentação, que chega às leis gerais. Então, ele usa as ciências empíricas, que é a física, a biologia, a sociologia, para estar fundamentando. Então, a parte da observação, experimentação, para conclusões de determinadas coisas, né? Então, após observar vários cisnes, conclui que todos são brancos. Então, ele traz essa experiência do empírico, né, da ciência empírica, para gerar conclusões. A outra situação são os dedutivos, parte da axiomas e teoremas e demonstra conclusões lógicas, usando as ciências formais, que aí entra a matemática, a lógica. Ambos se complementam na construção desse conhecimento científico. Tá? Aí traz aqui a figura. Parte do princípio as regras e as conclusões específicas. Então, todos os humanos são mortais. Né? Joana é humana, logo Joana é mortal. Pensamento intuitivo. A intuição, ela é a compreensão imediata da realidade. Então, esse pensamento intuitivo, ele traz a apreensão direta e imediata à realidade. Esse foco do que é real e que está acontecendo, é vívido. E segundo Henri Bergson, capta a interioridade das coisas indo além da análise racional. Né? Então, quando você é,
começa a entrar no detalhamento de cada coisa, você vai além da análise do que é muito racional. Né? Você começa a construir hipóteses, né? E essas hipóteses constroem pensamentos, que esses pensamentos têm aí toda uma linha de juízo e raciocínio. E o pensamento crítico? Ele reflete sobre o próprio raciocínio, reconhecendo vieses e falhas. Busca amplitude, profundidade, abertura a múltiplas perspectivas. Olha quando. Até que um é até parecido com o outro, né? Mas esse daí é mais calçado, ele procura respostas e fundamenta-se em análises sistêmicas e curiosidades intelectuais. Então, o raciocínio crítico, ele questiona, ele contrapõe, né, as ideias já postas. E eles entendem aí que existem vieses de confirmação, conclusões apressadas, que isso daí gera um novo recomeço, gera um novo pensamento de determinadas coisas ou conclusões ou conceitos. E o pensamento errôneo e vieses cognitivos? Mesmo sem transtornos mentais, há essa distorção comum, tá? O Paulo Dalgalarrongo traz isso daí. Vieses de confirmação busca de forma seletiva dados que reforçam nossas próprias crenças. Então é a crença do indivíduo que entra ali reforçando a ideia daquele fato. E o salto para a conclusão são as decisões apressadas sem base factual. Então, no momento que eu entrei com juízo de valor, né? Que eu tive um julgamento em determinadas coisas, de forma sem verificar as suas variáveis, ali o meu pensamento está entrando no salto conclusivo, que existe viés cognitivo aí, tá? E o processo de pensar, como que se dá? É a velocidade e o ritmo, isso dá emplacado no nosso dia a dia, na nossa frenética de viver, tá? Essa nossa frenesia de viver. É a forma que ele vem, então é a estrutura lógica e a organização que ele vem, se vem estruturado, se não vem estruturado, se é algo já parcialmente conhecido, se é algo que a gente nem processa, a gente já consegue agir e reconstruir outras coisas. E o conteúdo, que é o tema, o interesse, né, é a predominante em determinados casos. Tipos e processos do pensamento. O conceito. Conceitos e alterações do juízo. A psicopatologia do pensamento estuda formas alteradas de pensar associadas a transtornos mentais. É a desintegração dos conceitos que existem, que é a perda ou transformação radical do significado da palavra. Então, ateu, ele leva até o comando, então ele joga ao significado, a um outro significado. Comum na esquizofrenia e demências que ocorrem, né, nessa parte de alteração de juízo. É a condensação dos conceitos, é a fusão involuntária de ideias em um único conceito, que se chama neologismo patológico. Então, ele faz uma fusão total de ideias e cria-se um outro conceito aí. Juízo deficiente são os juízos falsos por pobreza cognitiva ou deficiência intelectual. Isso também muito na demência, tá? Juízo de realidade, alterações típicas dos delírios tratados em capítulos aí específicos do livro. Os pensamentos mágicos. O autor traz que esse grupo de pensamento ele se caracteriza em ferir frontalmente os princípios da lógica formal, bem como os indicativos e imperativos da realidade. Eles seguem os desígnios dos desejos, das fantasias, dos temores, tá? Conscientes ou inconscientes, desse sujeito, e adequa a realidade dele, desse sujeito, ao pensamento, e não o contrário. Então, o pensamento mágico, ele pressupõe que uma relação puramente subjetiva de ideias corresponda a uma ação objetiva de fato. E esses pensamentos têm a lei da contiguidade, que é a base da magia do contágio, né? Que utiliza os preceitos de que as coisas que estiveram em contato continuam unidas. Assim, se o ato mágico agir sobre um objeto que pertenceu a uma pessoa, roupa, adorno, móveis, há a crença de que estará de fato agindo sobre a própria pessoa. Então, essa continuidade, né, o contágio. E a questão da lei da similaridade, que é a base da chamada da magia imitativa. Nesse caso, domina a ideia de que o semelhante produz o semelhante. Gente, isso é muito conversa de doido, né?
Então, o semelhante produz o semelhante. A ação ou pensamento mágico pensa produzir efeitos desejados por imitação da ação real. Por exemplo, ao queimar e destruir um boneco com alguma semelhança com um inimigo, estará queimando e destruindo o próprio inimigo. Ah, aí está a questão dos vudus, né? Então aí tem a questão dos vudus. E ocorre em crianças e também muito em transtornos de personalidades, que são os esquizotípicos, o histriônico, o borderline, narcisista, toque, esquizofrenia. Então, tem muito de pensamento mágico. Os pensamentos dereístico. Esses pensamentos, o conceito, em parte, sobreposto ao do pensamento mágico, porque é a descrição do tipo de pensamento que opõe marcadamente ao pensamento crítico e realista, ao qual se submete a lógica e a realidade. Entretanto, ele pode não haver aqui a dimensão mágica ao pensamento. Então, o pensamento dereístico só obedece à lógica e à realidade naquilo que interessa ao desejo do indivíduo, distorcendo a realidade para que se adapte aos seus próprios anseios, tá? Os pensamentos que o autor traz na língua inglesa, que é wishful thinking, é o pensamento desejoso, né, para indicar a identificação errônea dos próprios desejos com a realidade, que é o conjunto de crenças adotadas pelo indivíduo que se baseia mais nos desejos do que nos fatos. Ou seja, um aspecto de pensamento dereístico. É um pensamento, é um aspecto de pensamento dereístico. E tanto pensamento mágico quanto dereístico, quanto wishful thinking, são conceitos próximos, observados também em pessoas saudáveis, tá? Em alguns momentos. E aí, para ampliar toda essa parte do pensamento, além dos pensamentos mágicos, dereísticos e wishful thinking, que ele coloca como mesmo um formato muito similar, ele traz aí outros tipos, que é o pensamento inibido, o vago, o prolixo, o concreto, o demencial, o confusional, o desagregador, o obsessivo, as ruminações. Então, bora entender de forma bem sucinta cada uma delas. Qualquer coisa tá no capítulo, ele explicando em detalhado cada uma delas. O pensamento inibido, ele é lento, ele é pobre, comum em depressões graves e demências. O vago, ele é impreciso, ambíguo, né? É indeciso. Ele indica esquizofrenia inicial. O prolixo, ele vem aí com dificuldade de síntese, de trazer aí tangenciabilidade, respostas relevantes e cruciais para a conclusão exatamente de um processo, né? Então, a circunstancialidade, eles entram em rodeios, rodeios, rodeios e não conseguem concluir. E o pensamento concreto, isso tudo a gente está falando de pensamentos, tá? A gente não chegou nem em linguagem ainda. E o pensamento concreto, a incapacidade de abstração e metáfora, comum em deficiências intelectuais e esquizofrenia grave. Pobre e literal, com ilhotas de memória. É um pouco parecido com o inibido, tá? Mas ele tem ilhotas ele tem partes que ele consegue desenvolver de memórias. O pensamento demencial, irregular, desorganizado, típico de demências. O confusional, incoerente, devido à turvação da consciência, já entra em delirium, tá? O desagregado é a salada de palavras, típicos de esquizofrenia desorganizada. O pensamento obsessivo, ideias absurdas, intrusivas, gerando angústia. E a ruminação? São os pensamentos negativos, repetitivos, comuns em depressão, ansiedade e transtorno bipolar. Fluxo do pensamento. Então, o pensamento ele pode estar acelerado, pode estar lentificado, pode estar bloqueado, pode ter roubo do pensamento, fuga de ideias. Vamos entender um pouquinho também de forma resumida cada uma delas. A aceleração é as ideias
sucedem rapidamente, comum em mania, tá? Ansiedade intensa, psicose tóxicas, e aí a gente está falando de anfetaminas, cocaínas. Agora, a aceleração também está dentro de uma rotina comum de um indivíduo saudável, tá? Então, muitas vezes essa aceleração de ideias está exatamente na quantidade de coisas que a gente também pode estar fazendo, ou até mesmo numa ansiedade um pouco mais crônica que gera o nosso pensamento com fluxo de ideias muito intensa. Isso não quer dizer um transtorno. A lentificação, o pensamento lento, dificultoso, ocorre em depressão grave, intoxicações sedativas, quadros psicóticos orgânicos, que também, de uma forma mais leve, pode ocorrer também depois de uma grande necessidade, vamos supor, no nosso caso, de entregas, né, de trabalhos, de provas de correção, de podcasts, de gravação de vídeos, de palestras, enfim. Então, pode acontecer sim que passe também por uma lentificação. Isso não é um transtorno, é um estado, tá? É uma alteração pontual, não é uma alteração significativa. O bloqueio, interrupção súbita do pensamento, sem motivo aparente, típica de esquizofrenia, tá? É, não confundir bloqueio com deu branco, tá? Roubo do pensamento, a sensação que o pensamento foi retirado da mente de uma forma externa, também característica da esquizofrenia. Ali, de fato, houve o ato de alguém chegou e tirou o pensamento da mente, né, desse sujeito. Então, aí realmente existe aí um transtorno. Fuga de ideias, aceleração extrema e perda da associação lógica, as ideias se conectam por sons e estímulos externos. Muito comum em episódios maníacos do transtorno bipolar. E as alterações formais do conteúdo? As alterações formais, a gente tem aí a estrutura do pensamento, tá? E a alteração do conteúdo são os temas de pensamento. Quando a gente fala estrutura do pensamento, é o afrouxamento dessa associação de ideias, que é as ideias pouco articuladas, comuns em esquizofrenia inicial, tá? E transtorno de personalidade de esquizotípico. O desencarrilhamento desse pensamento, que são desafios, de digressões e pensamentos perdem sequência lógica. Dissociação e incoerência, é a perda da relação associativa, o juízo não se articula. A desagregação é a ruptura total dessa coerência, fragmentos de ideias típicas de esquizofrenia avançada e demências. E valor diagnóstico, quanto maior a desorganização, maior a gravidade. Então, na verdade, aqui exigiria até um tópico abaixo, né? O valor diagnóstico disso é que quanto maior a desorganização dessa estrutura de pensamento, maior é a gravidade e também se observa aí também em transtornos afetivos e em autismos. Alteração do conteúdo. Temas do pensamento, ou conteúdos mais frequentes, persecutórios, que é ameaça e vigilância, depreciativo de culpa e desvalor, de poder e grandeza, religiosos e místicos, eróticos e de ciúmes, hipocondríacos. Então, isso tudo aí está relacionado em transtornos. E agora, entrando no capítulo 22, linguagem e suas alterações. Bora lá. Bem, a linguagem aqui, ela tem definições e dimensões dessa linguagem. A linguagem verbal é a atividade humana essencial, é o instrumento de comunicação, pensamento e emoções, é a ferramenta dessas relações. E a dimensão da linguagem, ela pode ser fonética, que são os sons produzidos e transmitidos e percebidos, fônica, que são os fonemas e a sua organização, semântica, que é o significado das palavras, sintática, que é a articulação lógica entre essas palavras, prosódica, que é a entonação, ritmo e emoção dessas palavras, dessa linguagem, na verdade, do que se coloca dessa fala, e a pragmática, que é o uso da linguagem em contexto social. E aí traz dois teóricos, né? A Paulo Ladau Galarrondo traz dois teóricos no livro, que é o Saussure, acho que é esse. Gente, desculpe se eu não souber falar de nome direito dessas pessoas. O Saussure, que ele traz a distinção entre língua, né? A linguagem como sistema linguístico, e a parole, que é a fala concreta, é o que se parla. E o Gelseliff, acho que é isso. Que é a linguagem como um instrumento que molda o pensamento, sentimento e sociedade. Isso daí é o que a gente, de fato, vê mais em vários livros. E dentro da linguagem, existem outros tipos e características clínicas.
que as funções da linguagem, que ela entra aí na referencial, emotiva, conotativa, fática, metalinguística, poética, observação, e aí entra também em, acredito que deu dois autores, Beckentin e Fine. Então, entendendo, a referencial, ela transmite informações objetivas, ela está te dando uma referência daquilo. A emotiva, ela expressa o estado da emoção nesse indivíduo. A conotativa, ela vai persuadir ou influenciar o interlocutor. A fática mantém ou controla o contato comunicativo. E aí vocês veem, tem profissões que utilizam cada uma delas, né? Metalinguística fala sobre a própria linguagem. A poética, a atenção à forma, ritmo, a estética da fala. Funções coexistem e se sobrepõem. Então, o Bakhtin é a língua como atividade social, diálogo e interações. Aí o outro também fala a mesma coisa, como também fala Vygotsky, né? Como também entra os teóricos da aprendizagem, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Entra também a andragogia. Então a linguagem é muito importante com Michael, né? Quinones. Então, e o Fine Holiday. Linguagem cria realidade interativa e só pode ser compreendida no contexto social. Linguagem e pensamento junto. Existe aí o debate da dependência ou independência deles. Né? Piaget, olha Piaget aí, ele diz que a inteligência pré-verbal nos bebês já existe, já é existente. Então ele não fala, ele não emite essa linguagem, mas ele já tem essa experiência e entra aí pensamentos que ele responde de uma forma corporal, né? Então motor em cima disso. E as evidências da síndrome de Williams, que é o QI baixo na linguagem preservada, os transtornos específicos da linguagem, que é a inteligência preservada numa linguagem deficitária, o Kolschg, acho que é isso. Que é a competência versus desempenho, que universais linguísticos, criatividades infinitas da linguagem. Esse daqui, gente, é abrir o livro e ler, tá? E esse eu trago como exemplos, mas eu não vou focar nesses daqui, porque na verdade é a alteração da linguagem de pensamento que é o forte desse capítulo, tá? Que traz aí as afasias, as agrafasias, as alexias, as disartrias e as parafasias. Então vamos entender. As afasias. Então, o importante aqui é exatamente a parte da alteração da linguagem e pensamento. Então, duas áreas importantes do cérebro, a gente está falando da área de Broca e a área de Wernicke, que são duas regiões essenciais localizadas no hemisfério central dominante, tá? Geralmente, é aqui o esquerdo, geralmente. Elas trabalham em conjunto para garantir essa comunicação. A área de Wernicke é responsável pela compreensão dessa linguagem, tá? É o que captura isso daí. Enquanto a área de Broca atua na produção e articulação da fala. Então, quando existe algum tipo de interrupção, algum tipo de falha, pode ter ocorrido, sim, nessa região algum trauma. E aí, a função principal da de Wernicke é essa compreensão. Então, ela processa e dá sentido a essas palavras. E se por acaso houve lesão, existe uma afasia de Wernicke, que a pessoa consegue falar de forma fluente e com um bom ritmo, mas o conteúdo não faz sentido, é uma salada de palavras, tá? Também dá a dificuldade de entender o que os outros dizem. Então, eu não consigo entender o que os outros dizem, nem o que eu mesmo falo, tá? E a área de Broca, ela já vem aí como produção e expressão. Ela traduz o pensamento em comandos motores, organizando os movimentos dos lábios, da língua, as cordas vocais. E quando existe uma lesão, existe uma afasia de Broca. E a pessoa mantém essa compreensão preservada, mas perde a fluência, ela não consegue falar, se torna lenta, fala ou com grande esforço, frases curtas, dificuldade ou até mesmo não fala, tá? Então são duas áreas muito importantes do cérebro, ligadas exclusivamente aí à parte de linguagem e pensamentos. E ele também coloca que tem aí as áreas, essas são as principais, tá? A global, quando ela pega exatamente essas duas áreas. Então, ele não consegue compreender e também não consegue falar, tá? E entra também as demências, que são as transcorticais.
Tem a afasia progressiva primária, que é o declínio lento da linguagem. A agrafia, que é a perda da escrita, é pura, com alexia, apraxia, apráxica e espacial. Alexia, que é a perda da leitura, é pura, profunda, geralmente Alzheimer. A dissartria, que é a dificuldade motora de articular as palavras. E a parafasias, que é a deformação das palavras, dos fonemas, da semântica. Alteração da fala e da fluência. E aqui a gente está falando, olha, aqui é a característica da linguagem e pensamento, e aqui a gente está falando das alterações da fala e da fluência. A gente tem aí a dislexia, que é a dificuldade de leitura ou escrita, 3 a 7% da população possui a dislexia, tá? É um componente genético. A disfonia, que é a rouquidão, e ela entra aí como orgânica, pode ser de refluxo ou funcional, por uso inadequado da voz, isso daí depende da profissão. A afonia, que é a perda súbita da voz, que pode ser conversiva ou neurológica. E os distúrbios da fala em criança, que é a dislalia, que é a alteração dos fonemas, a disglossia, que é o problema orgânico nos órgãos da fala, a gagueira, que é a perturbação da fluência, início da infância, e existe uma herdabilidade alta, e as alterações psicopatológicas em adultos, a logorreia e a taquifasia, que é a fala acelerada, geralmente mania, a loquacidade, que é a fluência aumentada e lógica preservada, a bradifasia, que é a fala lenta, geralmente depressão, demência. O mutismo, ausência de respostas verbais. Isso daí geralmente é um psicótico, depressivo ou controversivo. O mutismo seletivo em crianças, que é a ansiedade social intensa. Isso, estamos cumprindo aqui nosso cronograma de funções cognitivas de Paulo Dal Galarrongo, onde nós vimos consciência, atenção, orientação, tempo e espaço, senso-percepção, memória, pensamento e linguagem. Então vai lá no Alumpsi, assista isso tudo, clica o dedo em curtir, porque agora eu vou entrar de férias e volto um pouco mais. E vocês têm esse tempo todo para curtir conteúdo e também compartilhar. Então deixa lá seu like, compartilha, comenta, tá? Se você gostou, se não gostou, coloca lá nos comentários o que eu posso melhorar, o que vocês estão querendo ver, porque agora é o momento de férias e segundo semestre, vamos ver o que eu trago de novo, tá? Depende de você. Um grande beijo e até mais.